Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos. Esse é o canal Verdade Revelada. Hoje você vai observar as raízes da Santa Ceia cristã que é praticada hoje no meio católico e evangélico, e também de alguns meios que se dizem fora do sistema religioso. Bom, vamos entender uma coisa. Em 1 Coríntios 10, 21, Shaul Rachalia, Paulo apóstolo, ele diz: não podeis beber o cálice do Altíssimo e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Altíssimo e da mesa dos demônios. Então aqui nós vemos claramente que existem dois tipos de cálices, dois tipos de mesas. Existe a mesa do Altíssimo e existe a mesa dos demônios. Existe o cálice do Altíssimo e o cálice dos demônios, e nós poderemos estar incorrendo em um dos dois. Bom, você está comendo da mesa dos ídolos? Vamos observar algo interessante. São 8 os dias santos durante o ano nos Estados Unidos, em que são praticados os sacrifícios de humanos. São eles o Natal, a Páscoa, o Halloween, Dia das Bruxas. Atente para essa data, a Páscoa. Mas por que durante a Páscoa seriam praticados sacrifícios humanos em uma data tão sagrada? É porque, queridos, há algo estranho nessa Páscoa secular, há algo que não foi contado para nós. Esse é o exemplo de uma missa negra satânica, onde nós vemos essa sacerdotisa com um cálice ali, né, e praticando um ritual. O que nós temos que averiguar é qual é a mesa do Altíssimo, qual é a mesa dos demônios, né? Então vamos lá. Começando aqui, nós observamos que existe na mitologia persa, né, na antiguidade, um deus chamado Mitra. Quem foi Mitra? Ele era filho de Ahura Mazda, ou seja, o filho de Deus que nasceu na Pérsia, assim como o profeta Zoroastro. Mitra saiu de dentro de uma rocha e assim nasceu o filho de Deus que veio pregar sobre o reino de Deus. Um belo dia Mitra viu um touro. Mitra não foi com a cara daquele bicho e resolveu matá-lo. Mitra comeu o sangue e bebeu a carne dele. E assim, Mitra comeu a carne e bebeu o sangue dele. E assim, seus seguidores cristãos mitraístas fizeram a mesma coisa, só que com pão e vinho, porque é mais barato. E assim, toda vez que alguém se reúne para comer pão e vinho literal, como o corpo do Messias, né, que a Igreja Católica celebra e a Igreja Evangélica está celebrando o touro que Mitra matou. Mitra se tornou muito famoso na antiguidade, que o Império Romano homenageou seu nascimento no dia 25 de dezembro para comemorar seu nascimento no solstício de inverno, e todos celebravam seu nascimento todos os anos. Alguém pode dizer assim: não, mas nós não celebramos Mitra, nós celebramos a Cristo, né? A Páscoa é bíblica. Então nós vamos ver daqui a pouco o que a Bíblia realmente diz sobre a Páscoa, ou sobre o ritual da Santa Ceia. Bom, no mitraísmo haviam rituais, práticas e dias sagrados comuns. E o ritual do mitraísmo era complicado e significativo, incluía uma complexa cerimônia de iniciação em 7 estágios ou graus, o último dos quais firmavam a amizade mística com o Deus. Longas provas de abnegação e mortificação da carne constituíam complementos necessários ao processo de iniciação. A admissão à completa participação no culto habilitava uma pessoa a participar dos sacramentos, sendo mais importante o batismo e uma refeição do sagrado pão, água e possivelmente vinho. Outras observâncias incluíam a purificação lustral, a ablução cerimonial com água santificada, a queima de incenso, os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos. Destes últimos eram exemplos típicos o domingo e o dia 25 de dezembro. Festividade associada ao suposto dia da semana era dedicada a um corpo celeste, uma vez que o Sol, como fonte de luz e fiel aliado de Mitra, era o mais importante desses corpos. Seu dia era naturalmente o mais sagrado. O dia 25 de dezembro possuía também significação solar, sendo a data aproximada do solstício de inverno, marcava a volta do Sol de sua longa viagem ao sul do Equador. Era, em certo sentido, o dia do nascimento do Sol. Então, esse ritual de comer e beber o Deus que eles tinham lá na Pérsia, isso foi transferido para o cristianismo de Constantino, logo no 4º século, e o resultado foi
um ritual chamado de transubstanciação. Queridos, isso é muito sério. É um dos elementos mais estranhos do catolicismo, é o consumo canibalístico ritual de seu semideus conhecido como Santa Comunhão ou Eucaristia. Durante a missa católica, eles acreditam que pão e vinho são transformados literalmente na carne e no sangue de Jesus Cristo, que é considerado Filho de Deus em um ritual chamado transubstanciação. Esta não é uma transformação simbólica. O ensinamento central da fé católica é a crença na transubstanciação literal. Os praticantes comem o corpo e o sangue de Cristo para se tornar um com Deus. Então, é um ritual em que eles novamente acreditam estar matando o Messias. Isso é uma blasfêmia porque claramente em Hebreus diz que o sacrifício foi de uma vez por todas, no capítulo 10. E nós sabemos que não há mais necessidade de morte do Messias, uma vez sendo aperfeiçoado o sacrifício e o plano da salvação. E assim se seguem idolatria, paganismo e também um sincretismo religioso, né, uma mistura com elementos da Bíblia. Agora, a grande pergunta é que os sinceros devem estar se fazendo: se não era a ceia de Mitra o que o Messias celebrou, o que era? Em Lucas 22, o evangelho é muito claro, no verso 7 ao 11, que chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Lucas 22, 7 e 11. E eu, como todo cristão, católico, evangélico, aprendi que a Santa Ceia era uma ordenança que substituiu a Páscoa. Só que não. Na verdade, o Messias estava celebrando a Páscoa e ele mandou que nós celebrássemos a Páscoa em memória dele, o que é muito diferente de uma nova ordenança ou uma nova ritualística. E prova disso é o que está reiterado em 1 Coríntios 5, 7 e 8, quando Shaul, o Paulo, diz: Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso celebremos a festa. Olha só, nós devemos celebrar a festa, né? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, que são os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Portanto, querido, em 1 Coríntios 5, 7 e 8, a festa da Páscoa não foi substituída pela Santa Ceia. Pelo contrário, ela ganha um significado completo, original, né? Que é o nosso Messias, que é a nossa Páscoa. Quando nós comemos o pão sem fermento e tomamos o vinho, nós estamos remetendo ao sacrifício dele, à morte e o sacrifício dele que já aconteceu, né? O que acontece? A diferença é que a ceia da Páscoa deve ser realizada só na Páscoa bíblica, que difere do cristianismo católico e protestante. Que em Levítico 23, 5 e 6 é muito claro que é no primeiro mês, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa de Iarro. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos de Iarro. 7 dias comereis pães ázimos. Então nós, como seguidores do Messias, crentes no Salvador, que chamam de Jesus Cristo, nós chamamos de Yahushua HaMashiach, comemoramos a Páscoa e as demais festas, né, que é uma honra em memória ao nosso Salvador. É diferente do ostensório solar ao deus Mitra do Sol, que é praticado nas religiões, né? E queridos, pense comigo. Se existem diferenças bíblicas entre essa Páscoa que é comemorada, esse partir do pão também, que alguns fora do sistema estão comemorando, nós temos que saber quais são as diferenças para praticarmos o certo. Nós não podemos também ir para o outro extremo e demonizar a Páscoa, ou o rito, ou o ato de tomar, né, o suco da uva e o pão sem fermento. Existe um ponto de equilíbrio e é o bíblico. É o que a Torá nos traz, as Escrituras, e o que o Messias reiterou. Então vemos as diferenças. Que a Santa Ceia é feita com pão fermentado e suco. Suco, né, comum, açucarado e tudo, fermentado também.
O que nós vemos é que a Páscoa das Escrituras é feita com pão ázimo e vinho, né? Um suco de uva puro. Nós temos um rito simbólico, que é um dedal, um rito simbólico, um dedal, né? E na Páscoa do Criador, uma das sete festas, nós temos um banquete literal, é uma janta, é o Seder Pesach, ou seja, é a ceia da Páscoa. Você come à vontade, bebe à vontade. Pão ázimo, tem as ervas amargas e tem a uva. Agora, nós não comemos um cordeiro assado porque nós sabemos que o Messias é o nosso cordeiro. Então, assim como ele nos ensinou, nós apenas usamos esses elementos. Bom, na Páscoa pagã, ou no rito da Santa Ceia, ocorre na data pagã ou em qualquer data. Tanto é que essa data da Páscoa romana, ela se alinha com a Quaresma, quarta-feira de cinzas, mas nós não. Nós seguimos o calendário do Criador, calendário solar, que determina que deve ser no 14º dia da primavera em Israel, mês de Abib, ou primavera. Então, quando você faz uma simples pesquisa para saber quando é a primavera em Israel, você vai calcular 14 dias depois do início da primavera e voilá, você tem o dia da Páscoa correto. Bom, o sistema religioso e até os que saem dele com práticas pagãs comemoram a ressurreição, né, em qualquer data, e comemoram a ressurreição. Nós não, nós celebramos a morte do Messias, conforme ele disse: fazer isto em memória de mim, né? Esse é o meu corpo. E celebramos a morte do Messias, é o Cordeiro de Ar, que tira os pecados do mundo. Então, queridos, eu convido a você, nesta Páscoa, que eu acredito que será no último dia do mês de março, eu vou estar anunciando mais diretamente a data e mostrando por que no calendário é essa data, e que o Criador abençoe tua vida, que Ele possa iluminar o teu entendimento sobre a verdade, para que nós nos desassociemos de tudo que é pagão, tudo que é vil, tudo que é imundo, tudo que é fermentado, né? O fermento dos fariseus, dos líderes religiosos e daqueles líderes fora do sistema que ainda mantêm o fermento dos fariseus, e possamos seguir as Escrituras, que são nossa única verdade e regra de fé, para adorarmos o Criador na beleza da sua santidade, com pureza e verdade. Que o Criador te abençoe e te guarde em nome de Yahushua, nosso Salvador. Até um próximo vídeo.